Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou iniciando uma playlist sobre o Espírito Santo. A razão de eu estar apresentando neste cantinho de reflexão teológica, primeiro, é porque ainda há muita confusão no tocante à pessoa e obra do Espírito. Segundo, que, infelizmente, algumas pessoas são teimosas, insistem, achando-as que têm o monopólio do Espírito, quando, na verdade, o Espírito é soberano. Ele age como lhe apraz ou como lhe quer. Dito isto, não pense que ele vai agir de forma arbitrária. Pelo contrário, é um Espírito Santo que age de maneira ordeira, inclusive no tocante às práticas litúrgicas nas igrejas cristãs, requer decência e ordem. Tudo que passar disto não tem procedência realmente do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não vai promover, por exemplo, balbúrdia, uma movimentação, um emocionalismo exacerbado. Pelo contrário, vai promover quebrantamento, o- vai fazer com que os espíritos das pessoas sejam quebrantados, os corações venham ser tocados pela mensagem, quer da palavra, quer através do seu agir, do mover realmente divino, mas de um Espírito Santo, e não de um espírito faccioso, onde divide pessoas que são tidas como mais espirituais e outras menos espirituais. Mas tem uma razão que faz com que eu venha tratar aqui, neste recanto de teologia e de reflexão, é porque, na verdade, eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, você me ouviu direito. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Todavia, o Espírito Santo me tem. Ele me possui. E eu não possuo o Espírito Santo porque o Espírito Santo não é minha propriedade, mas eu pertenço a Ele, porque o Espírito Santo também é Deus. Quando a gente fala sobre a Trindade, a gente fala que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três pessoas distintas no único ser de Deus. E nos referimos ao Espírito como uma terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu estou projetando tanto um texto em português quanto outro de forma mais paralela em grego. A razão do grego é para, quem sabe, fazer com que algumas pessoas venham se interessar pela língua utilizada no Novo Testamento. As pessoas vão lendo, vão observando cada letrinha, quem sabe vai aguçando na sua mente o desejo de aprender. E acredite em mim, a língua grega ajuda-nos bastante nesse quesito gramatical para aprender de uma forma adequada a palavra de Deus. Não é apenas a questão gramatical, o texto, o contexto e outros fatores, sim, mas vai ser útil aquele que realmente se dedica à leitura, estudo e pesquisa da palavra de Deus. De uma forma proposital, eu mantive o texto em João capítulo 14. Por causa de quê? Se você deseja conhecer mais e mais o Espírito Santo a partir da ótica de Jesus, você precisa lembrar que no capítulo 14, 15 e 16, Jesus, de uma forma objetiva, fala quem é o Espírito Santo, qual a sua missão principal, isto é, principal, e você vai aprender com o próprio Cristo, tendo-o como mestre de sua vida, a respeito de um assunto tão importante. Quando a gente fala no Espírito Santo, eu, no meu caso, eu não quero, em hipótese alguma, analisar a, as experiências de pessoas que são tidas como altamente espirituais. Elas já se bastam. Elas não têm nada a assimilar, porque elas acham que já têm um relacionamento até mesmo direto com Deus e, e se dão por satisfeita. Aliás, colocam as suas experiências acima, inclusive, das Escrituras Sagradas. Mas para você que está com dúvida ou ainda que deseja aprender com a Bíblia, eu lhe convido a estar não apenas no Cantinho Teológico, mas seguir essa playlist sobre
a doutrina do Espírito Santo que compreende tanto a pessoa quanto a obra. Quando a gente fala desta maneira, é importante lembrar que existem muitos insights, aquelas ideias que aparecem de repente na nossa mente, que surgem como se fosse uma grande ideia e que a gente acha que é muito bom. Eu não caminho pelos insights. Eu, particularmente, acho que se a gente trabalhar esse aspecto subjetivo, ou seja, o que eu penso, o que eu sinto, é altamente complicado. Eu busco sempre a objetividade bíblica, ou seja, o que a palavra de Deus diz. Por que eu digo isto? Porque quando a gente sabe que o que a Bíblia diz, a gente vai evitar tudo aquilo que é possível. Porque nem tudo que reluz é ouro, já diz o ditado popular. Da mesma forma, nem todas as manifestações atribuídas ao Espírito Santo, de fato, são originadas dos altos céus. Existem algumas possibilidades em termos de origens e algumas pessoas não querem sequer cogitar. Existe, por exemplo, no nosso meio evangélico, um emocionalismo exacerbado, muita movimentação, quando não até balbúrdia. Mas pense bem, o Espírito Santo não é Deus de confusão, senão de paz. Outra coisa, o Espírito Santo jamais vai produzir uma desordem, porque ele requer, inclusive, na igreja, ordem e decência. De modo que, se a gente atribuir algo absurdo ao Espírito Santo, pode acreditar, não em mim, mas na própria palavra de Deus. Não tem procedência de Deus. Pode ser uma ação humana, psicológica, quando não, até diabólica. Todavia, não é realmente de Deus. Eu quero agora projetar um texto para que você tenha uma ideia, lá do Antigo Testamento. Eu vou projetar o capítulo 23 de Jeremias, no versículo de número 28. Olha o que nos diz a palavra de Deus. A gente não pode, em hipótese alguma, fragmentar a palavra. A gente precisa ter uma noção do texto e contexto. Veja aqui o que está nos dizendo. Verso 28. O profeta que tem o sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Note que no Antigo Testamento, e existem três termos hebraicos para profeta, que é uma pessoa que é um porta-voz de Deus. O profeta, dentro da característica do Antigo Testamento, é aquele que é a boca de Deus. Deus fala através do profeta. E ele nunca utiliza a primeira pessoa, tipo, eu não. É sempre assim diz o Senhor. Não tem exceção no Novo, digo, no Antigo Testamento. Sempre é dessa maneira. Assim diz o Senhor. E vem o que o Senhor nos diz pelo profeta. Mas o curioso é que aquele que tem um sonho, conte o sonho. Mas é contar como sonho. E aquele que tem a palavra de Deus, não é somente dito a palavra, mas Deus diz a minha palavra. Observe a mudança que Deus faz nessa parte que eu vou destacar agora. E aquele que tem a minha palavra, ele não diz aqui, o profeta que tem um sonho que veio da minha parte. Pelo contrário, aqui não está questionando isso. Mas é curioso que o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Agora, aquele que tem a minha palavra, o que tem que fazer? Fale fielmente a minha palavra. E observe que depois dessa expressão, ele faz uma comparação. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Dentro desse contexto, o sonho, este termo aqui que eu estou utilizando, é como a palha. Já a palavra, e não uma palavra vaga, jogada ao ar, mas é a minha palavra, isto é, a palavra do Senhor, é semelhante ao trigo. Percebeu a importância?
da palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, enfim, para a nossa vida? De modo que, não hoje um profeta, mas se você é crente, tem um sonho, conte o sonho. Tem uma visão? Conte a visão. Tem isto, aquilo, outro? Pode contar. Mas, com relação à palavra de Deus, a palavra do Eterno, a gente tem que agir de maneira fiel. Fale fielmente a minha palavra. A gente precisa estudar a palavra. No Antigo Testamento, há uma expressão muito interessante que é come o rolo, manda o profeta comer o rolo, que era a forma que havia aquele texto, aquele manuscrito, na forma de rolo, ele tem que comer o rolo, isto é, a palavra. O que o cristão hoje, não apenas no arraial chamado Batista, do qual eu faço parte, mas em todo arraial chamado evangélico, deveria fazer, sem sombra de dúvida, é comer o rolo, isto é, comer tão somente a palavra de Deus e deixar todas as outras coisas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é incomparável. A palavra de Deus não está em pé de igualdade com nenhuma outra revelação odierna. A palavra de Deus é inerrante, é infalível, é padrão para a nossa vida. Então, a gente vai tomar a Bíblia como padrão em matéria de fé e conduta, lembrando que ela é a autoridade máxima para basearmos nossos pontos de vista em matéria de religião e inclusive de experiências religiosas. E o que me causa uma certa intriga é que algumas pessoas, mesmo considerando a Bíblia como inerrante, ela vai interpretar a palavra de modo que deturpa o sentido escriturístico. E pior ainda, quando ela é interpretada ao sabor do dono do grupo religioso. Se o líder religioso, que é tido como guru, falou uma coisa, tá falado. Mas a questão toda é que a gente entende que a interpretação não pode ser uma tábula rasa. Uma interpretação coerente, bíblica, precisa de objetividade. Existe uma lógica na interpretação que deve ser buscada. É muito comum as pessoas, em nome do Espírito Santo, buscar algo exótico, mas acontece que a gente precisa entender e sempre se reportar à Bíblia e fazer a pergunta: o que a Bíblia diz? Se a gente perguntar o que a Bíblia diz e extrair a resposta a partir dela, muita confusão vai ser desfeita. Muitos excessos serão evitados. Muitas coisas atribuídas indevidamente ao Espírito Santo não serão sequer realizadas, porque o Espírito Santo, que age de maneira ordeira na Igreja de Cristo, que é uma pessoa santa, divina, que vai trabalhar justamente na nossa mente, no nosso coração, para moldar o nosso pensamento, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar. Enfim, o Espírito Santo de Deus vai produzir e vai formar Cristo em nós. E o caráter que teremos será o de Cristo, não um caráter deformado. Hoje há uma busca muito grande pelo poder. E, convenhamos, olhando de fora, sem nenhum tipo de julgamento, aparentemente muitas pessoas sinceras, tidas como piedosas, têm um poder hercúleo. Porém, muitas destas não têm caráter. A gente pode agir no poder de Deus, firmados em Deus, porque Ele é a nossa força. Mas a gente não pode abrir mão do caráter de Cristo formado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Se você quer
continuar comigo nessa jornada sobre o Espírito Santo, assista o nosso vídeo. A gente sempre vai deixar na playlist para que você não tenha dificuldade de encontrar os vídeos sobre este assunto e que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente, porque é a minha oração e é também o desejo do meu coração. Deus o abençoe grandemente.